Boa noite, eu sou o Leandro, meu grupo é composto por mim, pela Daiane, pelo Lucas, pelo Luiz e pela Sabrina. O tema abordado no nosso trabalho é a adubação nitrogenada no milho. Nitrogênio no milho. A adubação nitrogenada no milho é uma das mais importantes operações de manejo da cultura, pois o nitrogênio é o elemento exigido em maior quantidade pelo milho e é o que mais frequentemente limita a produtividade de grãos. Fornecimento na quantidade correta de nitrogênio na cultura do milho é indispensável, pois o nitrogênio pode ser considerado o mais importante na cultura, já que é o absorvido em maior quantidade, e a sua falta pode causar clorose. O milho participa da história alimentar mundial há pelo menos 7.300 anos, e é a planta comercial originária das Américas mais importante no cenário agrícola. A origem do milho ainda é muito discutida, mas de acordo com algumas evidências é possível que seja originária do México. No Brasil, o milho já era cultivado pelos índios antes mesmo da chegada dos portugueses, já que eles utilizavam o grão como um dos principais itens da sua dieta. Mas com a chegada dos colonizadores, cerca de 500 anos atrás, que o consumo do cereal no país aumentou e passou a integrar o hábito alimentar da população. No Paraná, é um cereal muito cultivado na época da segunda safra, ou seja, na safrinha. O milho safrinha é caracterizado pelo plantio nos meses de janeiro a abril, após a cultura de verão, que geralmente é a soja. O milho segunda safra tem crescido de forma bastante rápida em praticamente todas as regiões do Brasil. A segunda safra tem superado a área de milho verão. Antes considerado marginal por ser plantado fora de época, logo após o plantio da soja e sem as condições climáticas favoráveis, ele cresceu de uma forma tanto que agora ele se tornou fundamental nas cadeias de produção. Mas a safrinha ela acaba tendo um menor potencial quando comparado à safra normal. Benefício da adubação nitrogenada. Ela tem um grande papel de determinar o desenvolvimento das plantas. Com ela, temos um grande aumento na área foliar. Com isso, traz para nós uma grande produção de massa seca. O nitrogênio ele é um dos constituintes básicos para a produção de proteína para as plantas. Para cada unidade de nitrogênio, produz cerca de 6,25 unidades de proteína. Tem um grande papel na produção de aminoácidos, além de ser um dos constituintes para a produção de proteína, ele ajuda na produção de enzimas, coenzimas, ácidos nucleicos e citocrones. E apresenta um grande papel na função como integrante da molécula de clorofila. Um grande exemplo prático é quando fazemos adubação nitrogenada na cultura do milho. Após passar alguns dias, o milho fica com uma coloração de um verde mais escurecido. Ele vai atuar no processo de divisão e expansão celular. Com todos esses benefícios, traz para os produtores um maior ganho de produtividade. Prejuízos com a falta desse nutriente. Traz uma diminuição da duração das folhas verdes. As plantas acabam perdendo uma grande área fotossintética. Com isso, acaba acarretando uma baixa produtividade e um baixo ganho de massa seca, afeta no crescimento radicular, tamanho de espiga, massa de 1.000 grãos, altura de planta. Temos reduz a densidade de grãos entre 9 a 25%, e na produtividade de grãos entre 14% e 80%. Como vocês podem observar na imagem, uma planta que tem a deficiência de nitrogênio, ela produz uma espiga menor e tem mais chupeta do que uma planta que foi feita uma excelente adubação nitrogenada. Ela consegue ter
seu enchimento de grão completamente, sem ter chupeta. Principais sinais de deficiência desse nutriente. As folhas acabam tendo um sinal amarelado em formato de um V deitado, como pode observar nessa imagem, uma folha normal e uma folha com deficiência de nitrogênio. Temos morte prematura das plantas, espigas pequenas, como pode observar, são espigas pequenas e com chupeta, que não consegue ter um enchimento de grão completo, a comparação com a espiga normal. E um baixo conteúdo. Os grãos da extremidade da espiga acabam não enchendo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o fator que influencia a resposta do milho em safrinha e a aplicação de nitrogênio. Então, os aspectos importantes do manejo de nitrogênio é que a adubação nitrogenada no milho, sem dúvida, aí é uma das mais importantes, né? Operações de manejo da cultura. O nitrogênio, ele é o nutriente absorvido em maior quantidade pelo milho. Na maioria das vezes, apresenta o melhor custo-benefício, né? Dentre todos os nutrientes aplicados. Só que, entretanto, o sistema de cultivo do milho, safrinha, em sucessão à soja, então, sofre muita influência, né, de diversos fatores, né? Muitas vezes não se observa uma resposta tão positiva quanto a cultura do milho verão, né? Dentre os fatores que influenciam a resposta do milho na aplicação de nitrogênio safrinha, tem um que pode se destacar, que é as condições ambientais. As condições ambientais, o ambiente de produção do milho safrinha, ele é bem limitante, especialmente pela diminuição da luminosidade, né? E maior pressão de pragas e doenças. Ocorrências também de estiagem e o risco de geadas, né? Aqui no Paraná. Esses fatores, eles desencorajam muitos agricultores a fazerem altos investimentos na lavoura. Com baixo investimento e o plantio muitas vezes fora da melhor janela, criou-se também uma concepção que o milho não responde, né? Ou responde muito pouco à adubação nitrogenada na safrinha. Porém, o surgimento aí de materiais nas sojas que adaptados ao plantio antecipado, trouxeram semeaduras para o final de setembro e no início de outubro, né? Com a colheita sendo iniciada ainda em janeiro. Então, o plantio do milho safrinha, ele acontecia na metade de fevereiro, em meados de março, né? Então, por ele ter sido antecipado, com a semeadura que ocorrendo ainda em janeiro, nessas situações a cultura do milho encontra condições menos limitantes, né? Do ponto de vista climático. Reduzindo aí os riscos e abrindo as maiores possibilidades de investimento, né? Não é igual antigamente aí que os produtores tinham muito medo de plantar o milho safrinha e fazer um alto investimento que sabe que não ia ter muito retorno por causa das condições ambientais. Vou falar um pouquinho sobre a importância do nitrogênio para a planta, né? O quão importante é esse macronutriente no crescimento, no desenvolvimento da planta, sendo um nutriente que de forma direta atua ali no ciclo de vida da planta. Ele não é substituível e faz parte, então, de todo o metabolismo da planta. É importante salientar que uma das principais importâncias
é que ele atua na formação de aminoácidos, de proteínas, na construção dos tecidos, na clorofila, e é responsável também pela coloração ali verde das folhas. Então, podendo analisar essa falta, né, a carência de nitrogênio, a gente pode ver aqui na imagem o quão essa carência, né, faz a folha ficar amarelada, né, na deficiência desse nitrogênio. Bom, fontes de nitrogênio mais utilizadas na cultura do milho. Primeiramente, o nitrogênio ele é o nutriente mais acumulado na parte aérea das plantas, e assim ele é exportado até os grãos. Então, é comprovado também que a adubação nitrogenada ela resulta em maior rendimento de grãos usados de forma correta. Então, dentre os fertilizantes nitrogenados disponíveis no mercado, as principais fontes são a ureia, o nitrato de amônio e o sulfato de nitrogênio. Sendo assim, a ureia sendo a fonte de nitrogênio mais utilizada entre os produtores e a mais conhecida também. Agora, sobre a dose correta de nitrogênio, ela vai variar assim, conforme a expectativa de rendimento do produtor e de acordo com o teor de matéria orgânica presente naquele solo. Então, assim, nesse caso, vai ser necessário ser feita uma análise de solo antes de dizer a dose correta de nitrogênio a ser utilizada. Importância econômica. A importância econômica do milho, ela é caracterizada pelas diversas formas da sua utilização, que ela vai desde a alimentação animal até a indústria de alta tecnologia. Já o uso de milho em grão, como alimentação animal, ela representa a maior parte do consumo desse cereal. Então, é cerca de 70% no mundo. Então, cerca de 70% no mundo utilizam o milho como forma de grão para consumo, para alimentação animal. Nos Estados Unidos, cerca de 50% do milho é destinada para alimentação animal, enquanto no Brasil ela vai de 60% a 80%, dependendo de ano para ano. Essa daqui é um gráfico que representa a utilização de milho no Brasil. Então, aqui, se vocês for reparar, uma pequena porcentagem aqui no Brasil, utiliza o milho como consumo humano. 1,4% consomem o milho para consumo humano. Então, a maior forma utilizada no milho aqui no Brasil é mais para consumo animal, na parte de avicultura. Tem bastante porcentagem aqui e também para suinocultura, tá? Tem 13,0% para exportação, consumo industrial 9,2% e na pecuária 4,6%. Então, a maioria da porcentagem do milho utilizado no Brasil é para consumo animal. Essa daqui é uma tabela que diz também os usos de milho nos Estados Unidos. Aqui, se vocês foram reparar também, uma pequena porcentagem é para alimentação humana. A maior porcentagem é para alimento animal também. E a outra é mais para exportações. Então, os Estados Unidos também são os que mais utilizam milho, só que para alimentação animal. Boa noite, pessoal. Somos alunos do Integrado, aqui de Campo Mourão, do curso de Agronomia. Estamos atualmente cursando o 5º período e hoje vamos estar apresentando um trabalho de projeto interdisciplinar, fazendo um bate-papo sobre a adubação nitrogenada no milho. Estamos aqui hoje com o Jefferson, que vai dar uma palavra com a gente. Jefferson, se apresente aí, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jefferson Lourenço, engenheiro agrônomo formado pela Pontifícia Universidade Católica aqui em Toledo, no Paraná. Atualmente atuo na marca Decalb de semente de milho, atendendo os principais players da região, dando assistência técnica para os principais agricultores e atendimento e suporte aos canais de revenda da nossa atuação. Certo,
Jefferson, a gente gostaria de fazer algumas perguntas para você, um bate-papo aqui, a gente tirar algumas dúvidas a respeito do nitrogênio, né, do milho, e a gente gostaria de saber quais os sinais, né, que mostram na cultura do milho essa deficiência de nitrogênio, os principais sinais. Tá, então vamos lá. Falando sobre o nitrogênio na cultura do milho, ele é o elemento básico mais importante no potencial produtivo. E os principais sinais visualizados a campo, podemos dizer que é amarelecimento das folhas, encurtamento de nó, a planta fica mais pequena. Posteriormente, nas folhas mais velhas, nós temos a necrose do tecido, né? Como o nitrogênio na planta ele é altamente móvel, a planta acaba metabolizando esse nitrogênio das folhas mais velhas para as folhas mais novas. Então, levando a necrose no tecido. Essa necrose ela ocorre da ponteira para a base da folha em forma de V. Então, é bem fácil de estar visualizando e caracterizando a deficiência de nitrogênio. Quais são os benefícios? Então, basicamente, o nitrogênio ele é responsável pela maior fatia em potencial produtivo na cultura. Então, ele é o elemento que tem maior demanda, tanto para atuar na produção de proteína, quanto na função dos compostos orgânicos e atuando diretamente no metabolismo vegetal da planta. Então, o principal benefício é peso de grão, enchimento de grão. Jefferson, em qual estágio da planta, no caso do milho, ela vai estar consumindo o maior teor de nitrogênio? Podemos dizer que a maior demanda, ela basicamente fica dividida em dois grupos. Na fase vegetativa, o maior pico de absorção fica entre V4 e V6, onde é o posicionamento de fazer a aplicação de nitrogênio. E a segunda maior demanda é a partir da fase reprodutiva, quando ocorre o enchimento do grão. Então, ali é a segunda fase, onde a planta detém de maior absorção de nitrogênio para translocar para dentro dos grãos. Qual a diferença entre a ureia e o nitrogênio líquido? Então, a diferença básica, vamos dizer assim, que é a forma física. Mas dá para se dizer que a ureia ela é um composto orgânico, né, branco, sólido, sua forma química é CONH2, tá? Possui aproximadamente 45% de nitrogênio da forma amiga. Tá? E o nitrogênio líquido ele pode possuir até as 3 formulações, sendo nítrico, amoniacal e amídrico. Tá? E você pode estar aplicando de via aérea ou no pulverizador. Tá? Basicamente são essas duas diferenças aí. Ô Jefferson, por que a cultura do milho tem uma perca tão grande de produtividade com a falta desse nutriente tão importante? Então, como eu havia comentado, o nitrogênio é o elemento mais exigido na cultura do milho. Sim. Tá? Então, o desbalanço nutricional desse elemento, ele acarreta diretamente em perda de potencial produtivo. Porque o nitrogênio atua diretamente na clorofila e diretamente a clorofila atua na taxa fotossintética. Consequentemente, você tendo uma menor taxa fotossintética, você tem menos clorofila, você tem menor potencial produtivo. A questão do milho, da chupeta, vem do nitrogênio também, né? Deficiência. Um dos fatores visuais pode ser o atrofiamento ou abortamento dos grãos da ponteira da espiga. Tá? Além desse todo amadurecimento de planta, encurtamento de nó, a gente pode ter abortamento da ponteira por deficiência nutricional. E Jefferson, qual é a relação aí entre o nitrogênio com a clorofila? Então, a relação é direta, né? Quanto maior o teor de nitrogênio, maior o teor de clorofila na folha, vamos dizer assim. Tá? Consequentemente, os dois atuam juntos, né? Auxiliando a fotossíntese da planta. Né? E quais são as fontes
para subir a demanda do milho? E quais que seriam esses modos de aplicação? Então, tá. Pensando nas principais formas, vou tentar separar por grupo, que acho que fica mais fácil. As formas que a gente pode estar utilizando na linha e em cobertura na cultura do milho. A principal é a ureia, que tem 45% de nitrogênio. Depois da ureia, uma forma mais utilizada é o sulfato de amônio. Ele tem aproximadamente 21% de nitrogênio mais o enxofre. Tá? Depois dessas duas fórmulas, a gente tem o MAP e o DAP. E daí o MAP é monoamônio-fosfato e o DAP é diamônio-fosfato. Varia aproximadamente de 10 a 11% no MAP e de 16 a 18% no DAP. Tá? Essas duas fórmulas em específico, tanto o MAP quanto o DAP, são utilizados na mistura de grânulos, né, para formar o NPK no grão, vamos dizer assim. Outro grupo que a gente pode estar dizendo é o nitrato, são os grupos dos nitratos. Tem o nitrato de cálcio, o nitrato de potássio e o nitrato de sódio. E também temos o nitrato de amônio. Então, basicamente, todo esse grupo, esse conglomerado, a gente está podendo fazer via solo ou em cobertura. Tá? Existem outras duas formas que ela é menos utilizada, mas são presentes no mercado também, que são a forma amônio anidra, que ele tem 82% de nitrogênio. Essa forma ela é injetada na linha em profundidade. Tá? Então, é um elemento altamente volátil e em grande quantidade de nitrogênio na sua mistura. E outra forma seria o amônio hidratado. Tá? Ele é mais usado na fabricação de fertilizantes líquidos aí. Ô Jefferson, por que que os produtores não costumam utilizar muito o sulfato de amônio? Mais questão de custo, será? Tem a ver. O sulfato de amônio, como eu comentei, ele tem uma menor porcentagem de nitrogênio. Então, o produtor ele pensa que, sempre utilizando uma maior porcentagem de nitrogênio no elemento, é mais vantajoso. E hoje a ureia, sem sombra de dúvida, é o elemento que tem melhor custo-benefício, né? Você tem 45% de nitrogênio. E o sulfato vai ter 21, né, se não me engano? Jefferson, qual vai ser a importância da adubação nitrogenada foliar no milho? Então, a adubação foliar, ela entra como um complemento. O importante é a gente ter ciência de como está o nosso solo, de como está a nossa planta, para a adubação foliar entrar como um auxílio, um complemento, em momentos de dificuldade e deficiências nutricionais, para suprir essa deficiência momentânea na cultura. E mais ou menos quantos quilos de nitrogênio vai para se produzir uma saca de milho? Olha, depende muito do potencial produtivo almejado, né? Vamos dizer que, para a gente criar um raciocínio, para cada um saco de milho, aproximadamente 1 kg, 1,2 kg de ureia vai dentro do saco, pensando em altos potenciais produtivos. Mas essa relação ela não é direta, tá? Então varia conforme o potencial final produtivo. Jefferson, a gente pode realizar a aplicação então parcelada desse nitrogênio? Sim, podemos. Tanto que, dependendo da dose que for utilizado, inicialmente a gente avalia tipo de solo, potencial almejado, a dose que vai ser utilizada e a forma da ureia em si, vamos dizer assim. Então, avaliando todos esses critérios, a gente pode estar parcelando essa aplicação, se torna mais aproveitoso, vamos dizer assim. Então, uma parte vai fazer no momento do plantio, suprir a necessidade inicial da cultura, e posteriormente a gente pode até repartir aplicações a lanço daí em cobertura na cultura, tá? Podendo fazer 1, 2, 3 aplicações. De modo geral, o mais comum é o produtor estar realizando uma aplicação de cobertura como complemento daí. Hoje, Mais alguém aí tem mais alguma dúvida? ô Jefferson, quais seriam as condições climáticas ideais para que podemos fazer a aplicação da ureia? A ureia, por
ser um elemento altamente volátil, as condições ideais seriam aí alta umidade. Vamos dar um exemplo aí, tem uma chuva que está vindo, o ideal seria aplicar ela para essa chuva evitar a volatilização do ambiente, né? Que é quando a ureia se perde, ela derrete, vamos dizer assim, de forma mais simples, e acaba se perdendo para o ambiente. Então, você ter uma precipitação próxima aos dias de aplicação seria interessante para você ter maior aproveitamento. Tá? E tem produtor que antes do plantio do milho faz a semeadura da ureia em linha. Qual seriam os benefícios? Assim, é vantajoso, na sua opinião, fazer esse manejo? A gente acredita que muitas vezes é questão operacional, né? Mas dependendo da fórmula do nitrogênio utilizado, é vantajoso, sim, porque auxilia na questão operacional. O produtor consegue realizar a semeadura de forma mais contínua, né? Parando menos para estar abastecendo equipamento, mas por questão de operacional mesmo. Mas é válido, sim. Jefferson, eu já vi produtor dissolver a ureia e fazer aplicação com a bomba de veneno, com o autopropelido. Você já viu isso? Você tem conhecimento sobre isso? Acha isso aí vantajoso? Então, pensando dessa forma, nos nossos clientes aqui, o nosso posicionamento não é esse, né? O que a gente pensa? Nós temos aí produtos preparados e elaborados para essa finalidade. Então, a nossa recomendação é o produtor estar utilizando o produto ideal da forma correta, né? Tanto pensando em desgaste de equipamento, a gente sabe que o nitrato ele é altamente corrosivo, então você acaba, querendo ou não, causando uma corrosão e um desgaste desnecessário do equipamento. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Acho que ele supriu bem as nossas dúvidas, né? Foi bem bacana. Então, estamos finalizando por aqui. Queria agradecer sua presença e boa noite para o pessoal. E eu que agradeço, espero ter ajudado aí. Qualquer coisa, estamos à disposição. Opa, ajudou bastante. Obrigado. Boa noite, até mais.